Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Coordenadas no plano. Eixo. Eixo é uma reta orientada sobre a qual se fixou uma escala. Então, temos aqui uma reta orientada, né? Temos aqui a nossa origem, tá? Nosso ponto de partida, tá? E aí, do zero para a direita, né? Nós temos os nossos números positivos e do zero para a esquerda, os números negativos, tá certo? Então, e aí, né, o que que acontece, né? Nós temos aqui uma distância, tá? Nós vamos determinar aqui uma distância, né? A partir da origem, a partir do zero, tá? Nós vamos determinar aqui uma distância que nós vamos chamar de U, tá? Esse U aqui seria um segmento de medida de uma unidade, tá? Pode ser 1 metro, 1 centímetro, 1 decímetro, 1 quilômetro, tá? Então, a partir do momento que a gente determina essa distância, tá? Esse segmento, essa medida, tá? Nós vamos ter que respeitar essa medida em todas, né? Em todos os outros valores, tá? Então, a distância do zero para o 1 tem que ser igual à distância do 1 até o 2, do 2 até o 3, do 3 até o 4, tá? Do zero até o menos 1 tem que ser igual, né? Do menos 1 até o menos 2 e por aí vai. Show? Então, o que que nós estamos falando aqui de um eixo, tá? O que que é um eixo? É uma reta orientada sobre a qual se fixou uma escala, tá? Temos aqui uma escala, temos uma medida aqui, tá? Sendo respeitada. Show? Bom, para se obter um eixo, marcamos sobre uma reta dois pontos, a origem, o ponto O e o U, tá? Esse U aqui seria o nosso, tá? Seria o nosso segmento aqui, seria a nossa unidade de medida, tá? Daqui até que eu ponho, eu vou usar uma escala de 1 centímetro, tá? De 2 centímetros, 3 centímetros. O que que isso significa, tá? Supondo que eu use uma escala de 3 centímetros, tá? Então, do zero até o 1, 3 centímetros. Do 1 até os 2, 3 centímetros. Do 2 até o 3, 3 centímetros. E por aí vai, tá? Então, para se obter um eixo, marcamos sobre uma reta dois pontos, O e U, né? De tal forma que o segmento OU, tá? Esse segmento OU, tá? Essa distância, né? Tem a medida igual a 1. O quê? 1 metro, centímetro. Então, uma unidade de medida, tá? Esse U aqui é uma unidade de medida, tá? Pode ser metro, centímetro, milímetro, pode ser quilômetro, decâmetro, quilômetro, enfim, é uma unidade de medida. Show? A reta recebe então uma orientação. Convencionamos que o sentido O para U, tá, é o sentido positivo. O outro sentido é o negativo, quer dizer, do zero para a direita, positivo. Do zero para a esquerda, negativo. Tá? Com a origem O e o segmento unitário OU, fica estabelecida uma escala sobre a reta. Show? Então, aí, observação, né? O segmento unitário pode ser representado em metro, centímetro, etc., tá? Como for conveniente, né? Lembrando que é um segmento de reta real, quer dizer, vamos trabalhar com números reais. Show? Sistema de abscissa. Estabelecemos sobre um eixo um sistema de abscissa, associando ao ponto O o número zero e ao ponto U o número 1. Então, a cada ponto P do eixo corresponde um único número real XP, tá? Se a gente chamar esse eixo de X, tá? Vamos ter um ponto XP, tá? Esse ponto representa o quê? Representa um número real, tá? E, inversamente, a cada número real XP corresponde um único ponto P sobre o eixo, certo? O número real XP associado a P denomina-se abscissa de P. Para indicarmos que o ponto P tem abscissa XP, escrevemos PXP. Tá? O ponto tem abscissa XP. Tá? Então, veja bem. Sistema cartesiano ortogonal. Estamos chegando onde nos interessa, tá? Olha só. Consideremos dois eixos perpendiculares, OX e OY, tá? Para os quais a interseção O, né, o ponto de origem, tá? A interseção O seja a origem, e que tenham a mesma unidade de medida.
A um ponto qualquer P do plano dos dois eixos, associamos dois números reais pelo processo seguinte. Passamos por P retas perpendiculares aos eixos. Uma delas encontra o eixo OX, tá? No ponto de abscissa YP, no ponto de abscissa YP, tá? Desculpa. Obtemos assim um par ordenado de números reais, XP, YP, associado ao ponto P. Então, veja bem. Os números XP e YP denominam-se coordenadas de P, do ponto P. Tá? XP é a abscissa de P, e XP e YP é a ordenada de P. Tá? Então, o eixo X aqui, tá? Vamos chamar aqui esse eixo de X, tá? É a nossa abscissa, e esse eixo Y aqui vai ser a nossa ordenada. Tá? Então, veja bem, o que nós temos agora? Nós temos um sistema de coordenadas. Tá? Nós temos um ponto XP, um ponto YP. Nós temos um ponto P aqui no plano. Nós vamos formar aqui um plano, concorda? Então, o sistema de coordenadas estabelecido por esse processo chama-se sistema cartesiano ortogonal. Isso aqui é importante, tá? Porque quando nós formos, né, falar de função, nós vamos usar muitos gráficos. E como é que a gente representa um gráfico? Como vamos fazer essa representação gráfica? Através do plano cartesiano, tá? Então, nós temos aqui o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, tá? O eixo X, o eixo Y, tá? E aí nós temos um sistema de coordenadas, tá? Nós podemos encontrar um ponto qualquer dentro desse sistema, tá? Através dessas duas, dessas duas informações, né? Eu tenho um valor para o X, eu tenho um valor para o Y, tá? Ligando esses dois valores, nós vamos ter um ponto, tá? É o que vai nos interessar verdadeiramente. Show? Para indicar que o ponto P tem coordenadas XP, YP, escrever XP, YP. Quer dizer, esse ponto P, as coordenadas dele são XP, YP. É lógico, né, que aqui vai ser um número real e aqui também vai ser um número, tá? Então, se a gente quiser localizar aqui um ponto, né, para quem já brincou de batalha naval, né, é mais ou menos isso, tá? O que é uma batalha naval? Também é um sistema de coordenada, né? Como é que você localiza um ponto? Ó, eu tenho, sei lá, B4, né? Seria mais ou menos isso, B4, né? Quer dizer, eu vou unir B com 4. Ah, pô, derrubei aqui um porta-aviões e tal, enfim. Show, vamos seguir. A figura abaixo mostra alguns pontos do plano cartesiano, cada qual com suas coordenadas indicadas. Observe que os pontos pertencentes ao eixo OX, tá, possuem ordenada y igual a zero, enquanto que os pontos pertencentes ao eixo OY possuem abscissa x igual a zero. Tá? Então, o eixo x, o eixo das abscissas, o eixo y, o eixo das ordenadas. Tá? O que ele está dizendo é o seguinte, quando, tá vendo o pontinho amarelinho aqui, tá? Quando eu só tenho, quando o meu ponto tá localizado na própria reta, isso significa o seguinte, eu tenho x, mas não tenho y. Da mesma forma que esse ponto, quer dizer, o y é igual a zero, tá? X aqui é menos 3 e o y vale zero, tá? Da mesma forma que esse pontinho amarelinho aqui, ó, tá vendo? O meu x vale zero e meu y vale 3, tá? Cada vez que o ponto estiver localizado no próprio eixo, tá? Então, um dos dois eixos, né, uma das duas coordenadas vai ser zero, tá? Se o meu ponto está no eixo x, isso significa o seguinte, que o meu y vai ser zero, tá? Eu tenho x, né, mas não tenho y. E se o meu ponto está marcado no eixo y, significa que meu x é igual a zero. Então, veja bem, nós temos aqui o sistema XY, tá? XY igual a menos 4, menos 2. Vamos encontrar esse ponto, menos 4, menos 2. Então, menos 4 do x, menos 2 do y. É esse ponto aqui, tá? É esse pontinho que nós estamos procurando aqui, tá? Menos 4, menos 2, tá? 0 e menos 1. Quem é 0 e menos 1? Olha só, x é 0, tá? Então, menos 1 está aqui marcado aqui no menos 1 aqui, ó, tá vendo? X é 0 e y menos 1. Esse ponto que está marcado aqui no eixo
é o ponto 0 menos 1, tá? 2 e menos 1, 2 e menos 1, esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto é o ponto 2 do x menos 1 do y, tá? xy, tá? Sempre nessa ordem, tá? Sempre na ordem xy, xy, tá? Quem é o ponto 4 e 0? 4 do x, tá? Aqui, ó, e 0 do y. Esse amarelinho que está marcado no eixo aqui, ó, tá? É o ponto 4, 0, tá? Quem é o ponto menos 1, menos 3? Aqui, ó, o ponto menos 1 do x, o menos 3 do y. É esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto menos 1, menos 3. Quem é o ponto 4 e menos 3? É esse ponto aqui, ó, 4 e menos 3. Esse é o ponto, tá? 4 e menos 3 e por aí vai, tá? Nós temos aqui alguns outros pontos, tá? Para a gente, assim, o vídeo não ficar muito longo, tá? É só depois dar uma verificadinha aqui, tá bom? Menos 4 e 1, olha lá, menos 4 e 1, tá vendo? Ó? Esse é o ponto menos 4 e 1, ok? E por aí vai. Show? Bom, quadrantes, tá? Os dois eixos do sistema cartesiano dividem um plano em 4 regiões chamadas quadrantes, numeradas conforme se vê na figura abaixo, né? Então, temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá? Convencionou-se que os pontos situados sobre os eixos não pertencem a nenhum dos quadrantes. Então, esses pontinhos vermelhos, tá vendo? Eles não pertencem a nenhum quadrante, tá? Então, assim, o primeiro quadrante, tá? Todos os pontos localizados aqui são positivos, tá? Todo x e todo y aqui é positivo. Aqui o meu segundo quadrante, o meu x é negativo, o meu y é positivo, tá? Olha só, do zero, da origem aqui para cima, positivo. Da origem para baixo, negativo, tá? Da origem para a direita, positivo. Da origem para a esquerda, negativo, tá? Então, todos os pontos que estiverem localizados aqui no segundo quadrante, tá? O meu x vai ser sempre negativo, meu y vai ser sempre positivo, tá? Todos os pontos que estão localizados aqui nesse quadrante. No terceiro quadrante, tanto o x quanto o y vão ser negativos, tá vendo? Olha lá, ó, aqui o terceiro quadrante, tá? Todos os valores de x e os valores de y vão ser negativos, quer dizer, todo no sistema de coordenadas aqui, tá? Vão estar como, né? O x vai ser negativo, o y também vai ser negativo. E no quarto quadrante, o que vai acontecer? O meu x vai ser positivo e o meu y vai ser negativo, tá vendo? Então, o meu quarto quadrante aqui, todos os pontos localizados no quarto quadrante, tá? O x é positivo, o y é negativo. Show? É fácil ver que cada quadrante está relacionado com os sinais das coordenadas dos pontos. Por exemplo, se um ponto está no primeiro quadrante, tá? Suas coordenadas são ambas positivas. Um ponto situado no quarto quadrante representa a abscissa positiva e ordenada negativa, que a gente acabou de falar, não é isso? Tá vendo? Então, o ponto aqui no meu primeiro quadrante, o que é que eu tenho? Ó? Eu tenho um ponto 2 e 1, tá? São todos positivos, tá? 2 positivo, o 1 positivo. O meu quarto quadrante, olha lá, ó, a minha abscissa positiva e a minha ordenada negativa, tá vendo? Olha lá, o meu x é positivo e o meu y é negativo, tá? E por aí vai, tá? Exatamente o que a gente acabou de falar. Show? Bom, para o ordenado, nós estamos chegando, tá? Onde nos interessa de fato, tá? Então vamos lá. Admitiremos a noção de par ordenado como conceito primitivo. Conceito primitivo são aqueles conceitos que você não precisa demonstrar, tá? Que não tem nenhuma demonstração, tá? A gente considera que são verdadeiros, tá? Bom, dados os objetos A e B, podemos com eles formar um novo objeto indicado por A, B, tá? Isso aqui são pares ordenados, tá? Que se denomina par ordenado. Diremos que no par ordenado AB,
A é o primeiro elemento, ou primeira coordenada. B é o segundo elemento, ou segunda coordenada. Show? Observe que no conceito de par ordenado, a ordem é essencial, tá? Assim, o par 1, 3 é diferente do par 3, 1. No par 1, 3, o 1 é o primeiro elemento e o 3 o segundo elemento. E no par 3, 1, o 3 é o primeiro elemento e o 1 o segundo elemento, tá? O elemento é considerado com a sua ordem. Modificando-se esta, quer dizer, modificando a ordem, modificam-se o par, tá? Então, o que acontece, tá? Quando nós vamos falar de conjuntos numéricos, tá? A ordem não importa, tá? Tanto faz eu colocar 1, 3 como 3, 1. Agora, quando vamos falar de par ordenado, a ordem importa, tá? Então, 1, 3, tá? É diferente de 3, 1. Veja bem, 1, 2 é diferente de 2, 1, tá vendo? Olha só, o ponto 1, 2 é esse ponto aqui, ó. 1, 2. O ponto 2, 1 é esse ponto aqui, ó. Tá vendo? 2, 1. Então, assim, se a gente muda aqui a ordem, nós mudamos completamente a localização aqui do plano cartesiano. Tá? Imagina o seguinte, imagina um navio perdido no meio do oceano, tá? Aí ele fala assim, olha, eu tô longitude, sei lá, 2, latitude 1. Aí o cidadão, na hora de fazer o resgate, ele inverte, né? Ele bota latitude 1 e longitude 2. Cara, ele vai parar aqui, ó. Ele vai ficar procurando um navio igual um doido aqui, ó. E o navio tá lá, não sabe? Tá lá embaixo. Quer dizer, o cara tá com o helicóptero aqui sobrevoando igual um doido aqui, procurando, e o cara tá lá embaixo. Por quê? Porque ele inverteu as coordenadas, tá? Então, se você inverte as coordenadas, você muda completamente a localização, tá? Se você joga no GPS uma informação, você quer ir num determinado ponto, né? Eu quero ir na rua tal, no bairro tal, quer dizer, né? Hoje o GPS faz isso, né? Ele usa esse sistema de coordenadas, né? Via satélite, né? O satélite faz isso. Mas antes do satélite, né, isso tudo era feito de forma, tá? De forma manual, tá? Isso tudo era calculado de forma manual, beleza? Vamos seguir. Igualdade de pares ordenados. Diremos que os pares ordenados AB e CD são iguais se e somente se A for igual a C e B for igual a D. Tá? Ou seja, quando os primeiros elementos dos pares forem iguais e também quando os segundos elementos dos pares forem iguais. Então, veja bem, AB é igual a CD se e somente se A for igual a C e B for igual a D. Tá? AB é igual, estamos falando aqui de pares ordenados, tá? O par ordenado AB é igual ao par ordenado CD se e somente se A for igual a C, tá? E B for igual a D. Show? Por exemplo, a 1, 2 é igual a 1, 2, tá certo? XY igual a menos 3 e 2. Se e somente se x for igual a menos 3, tá? O primeiro elemento aqui tem que ser igual ao primeiro elemento daqui, tá? E y igual a 2. O segundo elemento tem que ser igual ao segundo elemento, tá? O primeiro elemento do par tem que ser igual ao primeiro elemento do par e o segundo elemento do par tem que ser igual ao segundo elemento, tá? O que nós estamos falando? De igualdade de pares ordenados, tá? Dois pares ordenados são iguais, tá? Quando o primeiro elemento do primeiro par for igual ao primeiro elemento do segundo par e quando o segundo elemento do primeiro par for igual ao segundo elemento do segundo par, tá? Xy é igual a menos 3 e 2, se e somente se x for igual a menos 3, tá? X for igual a menos 3 e y for igual a 2. Y for igual a 2. Show? Bom, exercício resolvido. Determine os números reais x e y, sabendo que x mais y, 2, tá? Aqui eu tenho um par ordenado, tá? O primeiro elemento do meu par ordenado é x mais y, o segundo elemento é o 2, tá? 4,
x menos y, tá? Quer dizer, x mais y2 igual a 4, x menos y, tá? O primeiro elemento do meu par ordenado é 4, o segundo elemento é x menos y, tá? Então, eu tenho aqui dois pares ordenados, tá? E aí a pergunta é, determine os números x e y, tá? Sabendo que esses pares são iguais, tá? Então, a resposta, né? Bom, da definição de pares ordenados, nós temos, né? Que x mais y tem que ser igual a 4, tá? X mais y igual a 4. E x menos y tem que ser igual a 2, tá? 2 igual a x menos y. Ou x menos y igual a 2, é a mesma coisa, tá? 2 igual a x menos y é o mesmo que x menos y igual a 2, não é isso? Concorda? Sim? Bom, aí caímos aqui no sisteminha de equação do primeiro grau, lembra? Né? Resolvendo o sistema aqui pelo método da soma, tá? Nós temos, né? Então, x mais x, 2x. Y menos y, 0. Não precisa colocar o zero, tá? Isso vai ser igual a 4 mais 2, 6. Bom, 2x é igual a 6. X vai ser igual a 6 dividido por 2, né? Esse 2 vem para cá, passa para o segundo membro, tá? Ele está multiplicando, ele vem para cá, dividindo, tá? X é igual a 3. Como é que eu faço para achar o y? Pô, se x é igual a 3, 3 mais quanto para chegar a 4? 3 mais 1. Y só pode ser 1. Concorda? Se o x é 3 e o y é 1, 3 menos 1, 2. Quer dizer, 3 mais 1, 4. 3 menos 1, 2. Então, o y só pode ser 1. Certo? Fechou? Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou bom, se ficou ruim, se ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, se não deu para entender, tá? E se inscreve no canal, se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente, tá? E assim, se gostou, dá um like, se não gostou, comenta aqui por que não gostou, tá? Ah, não gostei por isso, por aquilo, não entendi nada, ficou uma confusão, sei lá. Ou então, gostei, achei legal, tá? Bom, é isso, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.